Na pequena cidade costeira de Havenwood, onde o aroma a sal marinho se misturava com o suave murmúrio das ondas, a vida transcorria apacivelmente sob o resplendor dourado do sol. Era um lugar idílico, onde os vizinhos se conheciam pelos nomes, e as crianças brincavam sem preocupações pelas pitorescas ruas de paralelepípedos. No entanto, em meio a essa tranquilidade, uma sombra espreitava nos cantos mais escuros da comunidade. Embora a maioria dos habitantes de Havenwood levasse vidas simples e sem complicações, alguns guardavam segredos sombrios que ameaçavam perturbar a paz da cidade. Nas ruas solitárias e nas casas aparentemente tranquilas, escondiam-se histórias de traição, ressentimento e desespero. Mas apesar desses acontecimentos sombrios, a vida em Havenwood continuava como sempre. Os pescadores saíam para o mar ao amanhecer, os comerciantes abriam suas lojas com um sorriso e as crianças corriam pela praia com entusiasmo. Parecia como se a tranquilidade da cidade fosse inquebrável, mesmo diante da sombra da tragédia. No entanto, mesmo em meio à escuridão, a esperança continuava a brilhar nos corações daqueles que chamavam Havenwood de lar. Com valentia e determinação, alguns ousaram enfrentar a sombra que pairava sobre eles, dispostos a lutar pela verdade e pela justiça em um mundo cheio de segredos e mentiras. Assim, enquanto o sol se punha no horizonte e as ondas continuavam a quebrar na praia, a pequena cidade costeira de Havenwood se preparava para enfrentar seu destino com coragem e determinação. Em meio à escuridão, a luz da esperança continuava a brilhar, lembrando-os de que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há uma oportunidade de encontrar redenção e paz. Minha história começa no quente setembro dos meus 5 anos, quando a escola estava em plena atividade e as lições sobre segurança infantil estavam no auge. Lembro-me vividamente das palestras sobre os perigos dos estranhos, os avisos sobre não falar com desconhecidos e os conselhos sobre como reagir em situações potencialmente perigosas. Para uma criança da minha idade, essas lições eram como um salva-vidas em um mar de incertezas. As crianças da nossa idade recebiam palestras e mais palestras com conselhos de segurança, como se um carro te seguir, andar mais para trás na calçada e depois na direção oposta para onde o carro estava indo, e como fazer a luz de seta de alguém acender se você estiver no porta-malas dele, coisas assim. Depois da escola, geralmente ia para a creche, a menos que minha mãe fosse trabalhar até tarde. Nesse caso, meus avós me buscavam. Isso acontecia com bastante frequência, já que minha mãe era uma mãe solteira de 3 filhos, que trabalhava em tempo integral como enfermeira-chefe, e também estava lutando contra o câncer. Eu realmente nunca me importei de ir para a casa dos meus avós. Era muito divertido, especialmente porque eles me mimavam. Tinha um daqueles scooters de lâmina com os quais eu andava para cima e para baixo na entrada da garagem deles, assim como na do meu tio que morava ao lado. Um dia, enquanto brincava no quintal, ouvi o som da caminhonete do meu avô saindo da garagem. Fiquei muito empolgado porque sabia que agora poderia andar no meu scooter na entrada da garagem. Normalmente entrava e avisava minha avó, porque ela mantinha a porta da frente aberta para ficar de olho em mim, mas não queria perder tempo, pois não sabia quando meu avô voltaria. Corri rapidamente para fora pela porta da frente, peguei meu scooter e comecei a andar de um lado para o outro na entrada da garagem do meu tio. Alguns minutos depois, percebi que havia um homem no final da rua. Ele começou a andar lentamente em direção à casa. A única razão pela qual ele chamou minha atenção foi porque algo parecia muito estranho. Era setembro no Texas e estava muito quente. Eu estava usando uma camisa de manga curta enquanto o homem vestia calças compridas e também um casaco com capuz. Ele tinha as mãos nos bolsos e a cabeça abaixada. Pensando no que havíamos falado na escola, comecei a ficar muito nervoso, mas dei mais uma volta por ambas as entradas da garagem. O homem agora havia começado a andar mais rápido.
Tentei justificar pensando que talvez ele fosse amigo do meu tio, ou algo assim, quero dizer. Isso realmente poderia ter sido uma possibilidade. Dessa vez, subi pela entrada da garagem dos meus avós, não a do meu tio. O homem estava no final da entrada da garagem do meu tio e começou a cortar caminho, dirigindo-se diretamente para mim. Joguei meu scooter no chão e corri para o quintal. Uma vez no quintal, agarrei meu cachorro e corri para dentro de casa porque, suponho, na minha mente de criança de 5 anos, estava preocupado que esse homem roubasse meu cachorro. Assim que entrei, corri para minha avó que estava sentada no sofá e pedi que verificasse se havia um homem lá fora. Ela olhou pela janela e disse que sim, que ele estava andando na direção oposta. Não contei o que aconteceu e temi me meter em problemas por não ter dito que estava no quintal da frente em primeiro lugar. Estou muito contente que nossa escola tenha nos falado sobre estranhos, porque, sinceramente, não sei se teria reagido da mesma forma sem essa palestra. Demorou alguns meses para eu me sentir confortável brincando lá fora novamente, mesmo no quintal. Quando tentei brincar na frente, decidi ficar escondido entre as casas dos meus avós e do meu tio. Um dia, enquanto construía um forte, notei um carro passando pela casa dos meus avós e depois freando de repente na frente dela. Olhei e percebi que havia 2 homens na frente do carro, apontando para mim. Corri para o quintal. Ouvi o carro partir logo em seguida. Não sei realmente se tinham más intenções ou não, ou talvez estivessem apenas curiosos sobre o que eu estava fazendo. Mas o que aconteceu, junto com o homem anterior, foi o suficiente para me aterrorizar e me impedir de brincar lá fora pelos próximos 2 anos. Para uma criança de 5 anos, eu estava assustado para o resto da vida. À medida que cresci e amadureci, aprendi a enfrentar meus medos e a me proteger dos perigos que espreitavam no mundo exterior. Mas a lição que aprendi naqueles dias turbulentos da minha infância nunca se desvaneceu. A história da minha infância está impregnada de lembranças que deixaram uma marca indelével na minha vida. Tudo começou quando meus pais tomaram a difícil decisão de se divorciar. Lembro claramente do dia em que nos sentaram, minha irmã mais nova e eu, para nos explicar o que estava acontecendo. Foi um momento devastador que mudou nossas vidas para sempre. Após o divórcio, a custódia total foi concedida ao meu pai. A razão dessa decisão foi o deterioro da saúde da minha mãe devido ao alcoolismo. Durante anos, ela lutou contra essa dependência, o que resultou em várias multas de trânsito por dirigir sob efeito de álcool. A situação tornou-se insustentável e meu pai assumiu a responsabilidade de criar minha irmã e eu em um ambiente mais estável. Mudamo-nos para um novo bairro em busca de um novo começo. Foi uma mudança difícil, deixando para trás nossa antiga vida e enfrentando o desconhecido. No entanto, estávamos determinados a nos adaptar e encontrar felicidade em nosso novo lar. Uma das primeiras coisas que fizemos foi nos matricular em uma nova escola primária nas proximidades. Foi um momento emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Enfrentávamos a perspectiva de fazer novos amigos e nos adaptar a um ambiente escolar completamente novo. Foi nesta nova escola que começaram uma série de eventos que ainda me assombram até hoje. Lembro claramente dos primeiros dias no pátio de recreio, tentando encontrar meu lugar entre meus novos colegas de classe. Foi um desafio esmagador, mas aos poucos, comecei a me encontrar e estabelecer vínculos com meus colegas. A escola era bonita e ficava a apenas algumas quadras da nossa nova casa, o que nos permitia caminhar até lá com relativa facilidade. No entanto, devido à nossa pouca idade, minha irmã e eu éramos pequenas demais para caminhar sozinhas. Então, geralmente, nosso pai nos acompanhava de manhã e às vezes também nos buscava à tarde. Lembro claramente dos dias em que esperávamos do lado de fora da escola, ansiosas para voltar para casa com nosso pai em seu Mazda preto. A forma como funcionavam as retiradas na minha escola era bastante comum. Saíamos com nossa turma, ficávamos ao lado do nosso professor e colegas de classe, e quando um carro parava, o funcionário designado perguntava quem era o estudante que iam buscar, e depois ia buscá-lo com sua turma e o escoltava até o carro.
Como minha mãe estava na prisão naquela época, a única pessoa que nos buscava era meu pai. Um dia, quando eu estava na 3ª série e minha irmã na 1ª, estávamos do lado de fora esperando para ser buscadas. Após alguns minutos do lado de fora, minha irmã mais nova se aproximou de mim e disse que alguém que não era papai estava em um carro para nos buscar. Ele disse nossos nomes e a encontraram primeiro. Ele sorriu para ela e disse que nosso pai tinha dito que ele nos buscaria naquela tarde, mas ela disse que queria me encontrar primeiro antes de entrar no carro, já que não o conhecia. Graças a Deus ela fez isso. Nosso pai chegou para nos buscar alguns minutos depois, e chegamos em casa sãs e salvas. Contamos a ele sobre isso e todos tivemos uma longa conversa sobre o protocolo de segurança. Ele pediu à minha irmã que descrevesse o homem e o carro e chamou a polícia, fornecendo a melhor descrição que pôde. Embora minha irmã fosse muito jovem e não estivesse muito focada em detalhes importantes como esse. Algumas semanas depois aconteceu novamente, mas desta vez disseram meu nome. Mas meu pai havia dado à escola a mesma informação que deu à polícia. Mas presumivelmente ele tinha vários veículos, porque minha irmã disse que ele estava em um carro vermelho, e este era preto, semelhante ao do meu pai. Vi o carro preto e corri para ele, mas felizmente vi o rosto dele antes de abrir a porta e entrar. Ele era de meia idade, muito pálido e com um rosto muito anguloso. Fizemos contato visual e sua boca sorria, mas seus olhos pareciam muito maus, semicerrados e quase zangados. Virei-me para o assistente que me levava ao carro para alertá-lo, mas quando o fiz, o carro já não estava mais lá e não consegui dar muitos detalhes. Meu pai contatou a polícia novamente, mas sem uma placa não puderam fazer muito. A última vez que o vi foi 10 meses depois, perto do final do nosso ano escolar. Eu estava caminhando para casa com um grande grupo de crianças que moravam no meu bairro, e ele passou por nós e diminuiu a velocidade para tentar falar conosco. Reconheci seu rosto imediatamente e alertei as outras crianças para correrem. Felizmente, estávamos a apenas 3 casas de onde uma das minhas amigas morava, e todos nos amontoamos em sua casa, preocupando significativamente seus pais, enquanto explicávamos a situação. Nunca mais o vi depois disso. Meu pai começou a namorar minha atual madrasta e nos mudamos para o bairro dela, e trocamos de escola logo depois. Ainda penso nele de vez em quando, embora seu rosto tenha aparecido em um sonho recente, o que me lembrou que devia escrever sobre minha experiência. Até hoje, agora que tenho 20 anos, não sei como ele sabia nossos nomes, como sabia algo sobre nós. É realmente assustador pensar no que teria acontecido à minha irmãzinha se ela tivesse entrado no carro com aquele homem, e o que poderia ter acontecido comigo se ele tivesse sucesso em me enganar. Esta experiência me ensinou a importância de estar sempre alerta e vigilante e de confiar nos meus instintos quando se trata da minha segurança e da segurança dos outros. Embora a lembrança daqueles dias sombrios ainda me persiga, ela também me deu um maior senso de cautela e precaução na minha vida diária. Meu maior erro no ensino médio foi aceitar fazer uma aula avançada de física com os alunos do último ano. Eu era uma aluna do 2º ano na época, então, quando entrei em uma sala com estudantes muito mais velhos que eu, meu professor me colocou ao lado da única outra pessoa ali que tinha quase a minha idade. Ele era um calouro, e seu nome era Josh. Ele era uma daquelas pessoas que emitiam vibrações estranhas. Tinha a cabeça mal raspada, os olhos vazios e 8 piercings na orelha. Ele era baixo, mas de aparência ameaçadora, e no instante em que me sentei ao lado dele, meu professor nos mandou trabalhar juntos. Não estava tentando ser antipática, mas simplesmente me assustou sentar ao lado dele. Me fez sentir como se estivesse sentada ao lado de um cachorro faminto, enquanto segurava um pedaço de frango. Sentia que a qualquer segundo ele pularia em cima de mim, apesar de ser uns bons 15 centímetros mais baixo que eu. Realmente me assustava que ele soubesse meu número de telefone e meu nome, apesar de eu não conhecer o garoto. Tinha a sensação de que ele saber literalmente qualquer coisa sobre mim poderia me causar algum dano. Felizmente,
Ele não falou comigo por mais de uma semana, e depois de um tempo, pensei que estava apenas julgando demais e que ele era apenas um garoto socialmente estranho. Um dia, cerca de 3 semanas depois de começar a aula com ele falou comigo e perguntou algo como: "Você é a garota que dirige uma F-150, certo?" Relutantemente, eu disse que sim. Então ele disse que carros eram um hobby seu e que ele tinha me visto dirigindo e gostado da minha caminhonete. Embora tenha me pegado um pouco de surpresa, parecia inocente e agradável, e nos tornamos amigos depois disso. Ele começou a me enviar muitas mensagens de texto depois da escola, perguntando um pouco sobre mim e compartilhando um pouco sobre ele também. Como disse, o garoto parecia inocente, mas ainda não conseguia me livrar da sensação de que não deveria estar contando nada sobre mim para ele e que não deveria estar falando com ele. A conversa média continuou por cerca de 1 mês, até que um dia, quando cheguei em casa do trabalho, trabalhava em um restaurante a cerca de 20 minutos de casa. Cheguei em casa à meia-noite depois de fazer o turno de fechamento, e ele me havia enviado várias mensagens de texto estranhas, todas consistindo em "eu te amo" e "quero te levar ao baile e fazer você minha namorada". Todas essas mensagens me irritaram da maneira errada. Não parecia realmente que ele estava perguntando tanto quanto exigindo que tivesse um relacionamento com ele, com o qual não me sentia confortável. Finalmente disse a ele como amiga que estava indo para a cama. Sua resposta foi: "Não". Isso me assustou e realmente me fez não querer ir para a aula na segunda-feira, mas não tinha escolha e tive que ir. Ele não me enviou mensagens de texto durante o resto do fim de semana, e quando entrei mal-humorada na aula na segunda-feira, ele me deu a mesma expressão de cachorro faminto do primeiro dia, e eu o ignorei durante toda a aula. Corri quando o sinal tocou, e quando cheguei ao meu carro no estacionamento dos estudantes, o vi me observando sair da calçada. Isso me assustou mais do que gostaria de admitir. Então liguei para um dos meus amigos e perguntei se ele poderia me acompanhar para a casa da escola para me sentir mais segura, até que o misterioso Josh fosse menos estranho. Ele concordou e fizemos um acordo na hora. Muitas pessoas achavam que eu estava exagerando, mas eu sabia dentro de mim que precisava de alguém no carro comigo, e esse amigo parecia a pessoa certa. Quando cheguei em casa do trabalho às 20h de segunda-feira, abri meu telefone e vi mais mensagens de texto de Josh. Desta vez, eram muito mais predatórios que na noite anterior, como às 23h, detalhando como gostaria que eu realizasse atos sexuais nele. Tontamente, permiti que isso acontecesse por mais algumas semanas, ainda me sentindo desconfortável na aula, até que finalmente chegou a um ponto de ruptura. Josh começou a me enviar mensagens de texto dizendo que, se eu não o amasse, ele tinha que morrer. Naquele momento decidi que era hora de envolver um diretor, mas ela praticamente não fez nada. Basicamente, explicou que Josh tinha necessidades especiais e que eu deveria ter um pouco de paciência, apesar do tom predatório das mensagens. Ela disse que falaria com ele sobre isso, mas para não me preocupar, pois ele provavelmente não faria nada. Fiquei furiosa até que meu pai, que tem seu exército de irmãos italianos, decidiu vigiá-lo. As mensagens de assédio não pioraram e finalmente pararam depois que bloqueei seu número. Foi então que as coisas realmente ficaram feias. As câmeras fora de nossas casas continuavam pegando uma pessoa à noite, alguém muito parecido com Josh. Essa pessoa continuava batendo nas janelas e olhando dentro do meu carro. Então meu pai chamou a polícia. Eles foram realmente incríveis e vigiaram minha casa por um tempo para dissuadir as visitas noturnas. Com um policial do lado de fora à noite, as visitas pararam e meu trabalho começou a receber ligações de Josh perguntando quando eu estava trabalhando. Meu gerente acabou alertando a segurança, que o ameaçou para parar de ligar. Então, Josh decidiu começar a frequentar o restaurante onde eu trabalhava todos os dias e deixar origamis de papel na mesa dizendo: "Eu te amo", com meu nome, e o nome da minha nova namorada não é bom para você. Ele começou a me seguir para a aula, para o meu carro, para ir trabalhar.
apesar de eu fingir que ele não estava lá e ainda levar meu amigo de 1,90 para casa comigo. Recusei-me a sair de casa sem um grupo de pessoas e tive que pular o baile de formatura e me tornar uma eremita, porque ele me fazia sentir tão insegura em qualquer lugar. Finalmente, meu pai decidiu que uma ordem de restrição seria uma boa ideia, e conseguimos uma. Então ele não poderia se aproximar de mim, nem me contatar por 5 anos. Felizmente, isso finalmente fez com que o pesadelo de 1 ano terminasse. Não voltei a ver Josh até meu último ano, quando caminhava pelo corredor com meus amigos. Ele me viu chegar, parou de andar e lentamente me viu passar com aquela mesma expressão de cachorro faminto que inicialmente me assustou no dia em que o conheci. Provavelmente você se pergunta por que ele nunca se meteu em nenhum problema quando contatei o diretor e a polícia. Bem, onde eu moro, há muitas leis que tornam exponencialmente mais difícil que alguém com necessidades especiais seja punido por comportamento assustador, apesar de serem tão capazes de executar o comportamento quanto a pessoa média. A última vez que vi Josh foi na formatura, quando eu poderia jurar que ele estava na primeira fila esperando eu pegar meu diploma. Embora seja possível que estivesse lá por outra razão, uma parte de mim sabe que ele estava lá por mim. Se há algo que aprendi com tudo isso é que isso pode acontecer com qualquer um. Nunca pensei que isso me aconteceria até que aconteceu e roubou minha paz e segurança no ensino médio. Mentalmente, sempre confie em seus instintos em relação a alguém. Você não é obrigado a ser gentil com ninguém que o faça se sentir desconfortável. Isso me levou aonde estou agora. Graças à minha família, amigos e à polícia, consegui sair dessa. Mas poderia ter sido diferente. Este evento não apenas me deixou cicatrizes, mas também lições valiosas que agora compartilho em palestras e workshops sobre segurança pessoal. Quando eu tinha cerca de 15 anos e tinha acabado de começar o 3º ano do ensino médio, decidi me aventurar no mundo das redes sociais criando minha primeira conta no Twitter. Lembro-me claramente do momento, da emoção e da antecipação enquanto criava meu perfil e escolhia um nome de usuário que me representasse. No entanto, o que nunca revelei a ninguém foi que mantive minha identidade online em segredo. Meu nome de usuário não tinha relação com meu nome real, nem com nenhum detalhe pessoal sobre minha vida. Em vez disso, optei por um pseudônimo que me permitia manter certo anonimato na plataforma. Além disso, decidi não compartilhar nenhuma informação sobre minha família ou amigos, mantendo meu círculo social fora do alcance dos meus seguidores. Para manter ainda mais minha privacidade, escolhi um avatar como foto de perfil em vez de uma imagem real minha. Essa decisão me proporcionou uma camada adicional de proteção, permitindo-me interagir online sem revelar meu verdadeiro rosto. Além disso, em relação à localização, decidi estabelecê-la em Paris, embora vivesse nos subúrbios, como uma forma de adicionar um toque de mistério ao meu perfil. Apesar de ter criado minha conta com a intenção de explorar o mundo das redes sociais, logo percebi que não estava interessada em acumular seguidores ou seguir um grande número de pessoas. Na verdade, minha conta tinha apenas alguns seguidores, talvez cerca de 20 ou 30, e eu seguia apenas um punhado de pessoas. Como resultado, minha linha do tempo não era particularmente ativa, nem interessante. No entanto, apesar do meu perfil discreto e da minha falta de interação significativa na plataforma, algo inesperado aconteceu que me fez reconsiderar minha presença no Twitter. Uma experiência desagradável me levou a excluir minha conta e abandonar temporariamente as redes sociais. Essa experiência, sobre a qual nunca havia falado com ninguém, me fez perceber os perigos potenciais de compartilhar informações online e a importância de proteger minha privacidade no mundo digital. Aprendi uma lição valiosa sobre os riscos da exposição online e sobre a importância de ser consciente de como usamos as redes sociais. Desde então, tenho sido mais cuidadosa ao interagir online e adotei medidas adicionais para proteger minha privacidade e segurança no mundo digital.
Embora minha primeira incursão nas redes sociais não tenha sido exatamente como eu esperava, deixou-me uma lição inestimável que levarei comigo na minha vida online. Uma noite de outubro, alguém me enviou uma mensagem direta realmente estranha. Era de uma conta com cerca de 200 seguidores, e a mensagem dizia algo como: "Olá, meu nome é Rob. Acabei de fazer 17 anos e queria saber se você mora aqui, porque em breve vou me mudar para aí e vou estudar na escola secundária da cidade, e estava procurando amigos por lá." Obviamente, era a cidade onde eu morava. Imediatamente pensei que algo estava errado, porque não havia nada no meu perfil que dissesse onde eu realmente morava. Mas depois de pensar um pouco, lembrei-me de um tweet que fiz algumas semanas antes sobre os ônibus e mencionei a cidade. Então, disse a mim mesma que ele provavelmente tirou isso do tweet. Sua idade não era tão chocante porque sempre fui cerca de 2 anos à frente dos meus colegas de classe. Eu estava realmente entediada e, como ele era bastante educado, respondi e disse que, de fato, morava lá e que estudava na escola secundária. Honestamente, a discussão foi bastante natural e falamos muito naquela noite, principalmente sobre o ensino médio e a comida da cantina, assim como sobre os professores. Você sabe, essas coisas. Mas, como estava ficando muito tarde, ele tentou inserir algumas perguntas bastante pessoais como: "Você mora longe da escola? Em uma casa ou apartamento? Você mora com seus pais? Tem irmãos? Você costuma ficar sozinha em casa, certo?" Nunca respondi a essas perguntas porque era muito suspeito para mim, e felizmente, ele não insistiu. Se tivesse insistido, provavelmente o teria bloqueado naquele momento. No dia seguinte, foi mais ou menos a mesma coisa de antes. Falamos muito e ele ainda fazia essas perguntas realmente pessoais. Então, decidi fazer algumas também, e ele sempre respondia com o que parecia ser honestidade. Ainda assim, não respondi às perguntas sobre minha casa porque, quero dizer, ele realmente não precisava saber de tudo. Acho que isso durou umas 2 ou 3 semanas, mas foi o suficiente para eu desenvolver sentimentos por ele. Ele era realmente bonito, super gentil e praticamente tudo o que eu precisava, porque fui intimidada durante anos e ainda hoje tendo a desenvolver sentimentos muito fortes. Mas o mais importante é que sempre confio cegamente nas pessoas que são amigáveis comigo. Durante outubro, tivemos 2 semanas de férias, e no dia antes de voltarmos às aulas, ele finalmente me disse que viria para a minha escola secundária, porque finalmente se mudaria com sua mãe. No dia seguinte foi mais ou menos a mesma coisa de antes. Falamos muito e ele ainda fazia essas perguntas realmente pessoais. Então, decidi fazer algumas também, e ele sempre respondia com o que parecia ser honestidade. Ainda assim, não respondi às perguntas sobre minha casa porque, quero dizer, ele realmente não precisava saber de tudo. Acho que isso durou umas 2 ou 3 semanas, mas foi o suficiente para eu desenvolver sentimentos por ele. Ele era realmente bonito, super gentil e praticamente tudo o que eu precisava, porque fui intimidada durante anos e ainda hoje tendo a desenvolver sentimentos muito fortes. Mas o mais importante é que sempre confio cegamente nas pessoas que são amigáveis comigo. Durante outubro tivemos 2 semanas de férias, e no dia antes de voltarmos às aulas, ele finalmente me disse que viria para a minha escola secundária, porque finalmente se mudaria com sua mãe. Eu me senti muito feliz, e no final do intervalo, ele me pediu para almoçar com ele em um fast food. Eu disse que não, porque, bem, não tinha dinheiro na hora e sempre recuso quando alguém paga por mim. Simplesmente não gosto. Ele parecia bastante desapontado, mas se ofereceu para me acompanhar até em casa depois das aulas. Expliquei que tinha que pegar o ônibus, mas se ele realmente quisesse, poderia me acompanhar até a parada do ônibus. Esse tipo de coisa rapidamente se tornou uma espécie de rotina para nós. Nos encontrávamos no banheiro do 3º andar durante o intervalo da manhã, e ele me acompanhava até a parada do ônibus depois das aulas. Um fato um pouco surpreendente é que nunca o vi em nenhum dos corredores nem na cantina, mas na época pensei que o prédio era realmente enorme e que havia mais de 100 estudantes ali. Então, se nossos horários não coincidissem,
Não havia como nos encontrarmos. Esse pequeno jogo durou até dezembro, quase um mês e meio. E, no dia 14 de dezembro, era uma quinta-feira. Eu me queixei de como estaria sozinha naquela noite, porque meu pai estava no exterior a trabalho, meu irmão sempre estava na casa de um amigo, minha irmãzinha estava em uma excursão escolar e minha mãe tinha que trabalhar até muito tarde naquela noite. Bem, honestamente, foi muito imprudente da minha parte dizer isso a ele, mas depois de algumas semanas, pensei que poderia confiar nele. Naquela noite, ele me acompanhou até a parada do ônibus. Ambos esperamos. Eu entrei no ônibus e acenei para ele. Quando coloquei meus fones de ouvido, faltavam 2 paradas antes de chegar em casa. Eram cerca de 17h45 de dezembro, então já estava muito escuro lá fora. Assim que desci do ônibus, tive um pressentimento muito ruim. Havia uma sensação muito desconfortável no meu estômago e senti como se estivesse sendo observada. Decidi pausar minha música, mas ainda mantive meus fones de ouvido para que, se alguém estivesse perto de mim, pensasse que não podia ouvir nada. Isso provavelmente salvou minha vida naquele dia. Eu morava em um bairro suburbano que era muito silencioso, especialmente à noite, quando ouvi passos atrás de mim. Então, entendi que estava certa. Havia alguém me seguindo e eu só sabia que não tinha boas intenções. Pude ouvir que ele não estava indo mais rápido, então não estava tentando me alcançar, mas não estava realmente certa de quanto tempo isso duraria. O mais silenciosamente possível, tentei procurar minhas chaves no meu bolso, e quando finalmente as tirei, corri. Corri o mais rápido que pude, o melhor sprint da minha vida. Não sei como, mas consegui abrir e fechar a porta bem antes que ele pudesse me alcançar. Desativei o alarme, que por sinal confirmou que eu estava sozinha em casa. Então, decidi dar uma olhada pelo painel de vidro da porta. Não era um olho mágico, mas uma janela inteira. Então, se alguém realmente quisesse ver o que estava acontecendo dentro, poderia. Foi um choque. Ele estava a alguns metros de mim, simplesmente me olhando com uma cara realmente assustadora. Ele realmente havia me seguido até em casa, provavelmente de carro, e claramente não estava ali para conversar. Até hoje, ainda não sei por que não chamei a polícia. Acho que fiquei totalmente paralisada. Durante cerca de 1 minuto, nós dois nos encaramos. Foi então que recuperei o controle do meu corpo e corri para a cozinha para pegar uma faca. Quando voltei para a porta, ele ainda estava lá. Ele estava batendo na porta por 1 minuto. Comecei a ter muito medo de que o vidro se quebrasse, mas, felizmente, não aconteceu. Naquele momento, enquanto ele empurrava a porta, rezando para que não se quebrasse, enquanto ele chutava mais e mais forte, foi o tempo mais longo que já experimentei. Depois de alguns minutos, ele parou. Deu a volta na casa, batendo em todas as janelas, e depois voltou para a porta. Ele parecia muito zangado, mas, justo naquele momento, o carro do meu vizinho chegou à minha casa e ele fugiu, provavelmente pensando que era minha mãe voltando para casa ou algo assim. Rob provavelmente me enviou cerca de 10 mensagens no Twitter antes que eu pudesse bloqueá-lo, e em seguida, ele deletou sua conta. Naquela época, pensei que essa história tinha acabado, mas logo depois surgiram algumas novas contas que começaram a me seguir. Os nomes de usuário eram uma série de números e a primeira letra do seu nome. Assim que bloqueei uma delas, outra me seguiu. Finalmente decidi simplesmente deletar minha conta, porque não conseguia pará-lo, e era difícil demais para mim suportar. Eles me enviavam uma tonelada de mensagens diretas insultantes. Foi ruim. Depois decidi falar com as pessoas que supostamente eram colegas de classe de Rob, porque não o tinha visto por dias, mas nenhum deles tinha ouvido falar de Rob. Aparentemente, esse cara nunca foi estudante na minha escola secundária. Por isso nunca o encontrei fora de nossas reuniões diárias, e provavelmente essa também é a razão de ele parecer tão velho para mim. Felizmente, nunca mais ouvi falar dele, mas até hoje me pergunto constantemente o que ele queria de mim e o que diabos ia fazer naquela noite.